Olá pessoal, bom dia! Se você acordou hoje cedo e olhou pela janela, provavelmente não enxergou nada. Manaus amanheceu tomada por uma forte neblina que alterou inclusive o funcionamento do aeroporto. Carla Chaves, voos chegaram a ser cancelados, né? É isso mesmo, Rejane. 2 voos que sairiam daqui de Manaus, um para Guarulhos e outro para São Luís, tiveram de ser cancelados. E 2 que viriam aqui para Manaus, um de Porto Velho e outro de Boa Vista, também foram adiados. Os passageiros desses voos devem ser remanejados ainda hoje. 6 voos que também partiriam daqui do aeroporto Eduardo Gomes foram atrasados e 3 que pousariam aqui, foram alternados. Ou seja, chegaram a sobrevoar Manaus, mas tiveram de pousar no aeroporto de Santarém, lá no Pará. Vale lembrar que o aeroporto fechou às 4h54 da madrugada e só reabriu às 7h43. Ainda não há previsão para que tudo volte ao normal. Lembrando também que a partir de 4 horas de atraso, a empresa aérea é obrigada a dar assistência ao passageiro, ou seja, alimentação e hospedagem. Carla Chaves para o Ponto Crítico. Obrigada, aquela boa lembrança essa, né? Bem, e há 5 meses, Prefeitura e Estado firmaram um acordo com o Ministério Público para retirar famílias das 66 áreas de risco aqui da capital. O tempo passou, as chuvas começaram, o perigo aumentou e de lá para cá, pouca coisa mudou. Nesta área do bairro Grande Vitória, na Zona Leste, mais de 30 casas foram construídas no barranco. Dona Elisete conta que está com problemas na coluna por ter de subir e descer todos os dias para chegar em casa. E com as chuvas, o perigo aumenta. Eu tenho medo dessa daqui cair por cima da minha, né? Quando chove que dá muito temporal. E essa casa aqui, ela não tem quase segurança porque ela não tem alicerce. No Nova Vitória, também na Zona Leste, o problema é esta cratera. A Rua Londres já desapareceu e 8 casas desabaram. Dona Ruth recebe auxílio aluguel da prefeitura, mas diz que o local precisa de outras providências. E está perigoso, assalto, o garotinho que ia morrendo afogado ontem ali dentro do buraco, a senhora que já caiu, quase que vai para o buraco. Então isso aqui está perigoso, esse poste quando cair agora. Então eu quero providência. No ano passado, uma ação civil pública pediu a retirada imediata das famílias desses locais. A Prefeitura e o Estado chegaram a firmar um compromisso para juntos resolverem o problema. Este promotor diz que o município informou ao Ministério Público já ter retirado 400 famílias dessas áreas, mas, segundo ele, não comprovou o que fez. Por isso, vão pedir uma nova audiência para que o acordo seja cumprido. Eu pedi que a Prefeitura fizesse um cronograma, né, apresentando as etapas de toda essa remoção, que vai ser apresentado também nessa audiência. Nossa equipe encontrou esta obra na Nova Vitória, próximo à pista da raquete. As casas foram retiradas e o igarapé foi drenado. Mas os moradores dizem que é pouco para o que deve ser feito. Eles não têm que estar vindo aqui tirarem fotos e mais fotos, porque foto a gente tira todo dia no celular vendo essa cratera se aumentar. E eles não vêm tomar uma providência, deixando essas pessoas a mercê, pois quando chove, eles ficam fora das casas, porque se ficarem dentro é arriscado ser engolido pelo buraco. Bem, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, responsável pelo plano de combate às erosões e pela remoção dos moradores dessas áreas críticas, informou que 21 pontos de erosão já foram recuperados. Disse ainda que, no caso da Rua Londres, mostrada na reportagem, o recurso já foi liberado pelo Ministério das Cidades e, no prazo máximo aí de 10 dias, as obras para recuperação da área devem começar. Bem, vamos falar agora de cheia. O nível do Rio Negro chegou a índices aí preocupantes e já começa a afetar a rotina de alguns bairros da capital. Na área central e na zona oeste, ruas estão alagadas. Quem diria que de cima da mesa do bar ia ser possível pescar na Manaus moderna? Apesar da chuva, né? Ele tenta passar o tempo aqui. Olha, quase ao vivo, olha aí, ó. Mas o que é diversão para esse grupo deixa seu Antônio preocupado. As águas do Rio Negro estão invadindo a frente da distribuidora dele, na rua Leovegildo Coelho, centro da cidade. E os prejuízos começam a aparecer. O que é que muda? É o movimento, minha filha, que acaba. Bairros da Zona Oeste também sofrem com a cheia. Para não se molhar, Dona Luciete se equilibra na ponte improvisada. Eu tenho que me equilibrar e pisar na água também, porque eu não tenho condições, né? A madeira, não tenho dinheiro. Mas tem gente que reclama não ter madeira para construir as pontes. Só veio da Defesa Civil fazer aquela ponte lá.
Para cá ninguém. E hoje de manhã que a Defesa Civil teve aí, dizendo que ia mandar fazer as pontes, mas tábua para as casas eles não tinham. A Defesa Civil garante que pelo menos 17 quilômetros de pontes e passarelas de madeira vão ser construídas. A demanda é muito grande e nós estamos inclusive buscando parceria com a própria situação da comunidade, nos locais para ser construído, para nos ajudarem também a construir, porque na realidade, pelo volume, como está acontecendo realmente a situação dessas cheias, então nós somente Defesa Civil teríamos muita dificuldade para poder atender essa demanda. Bem, você lembra do Dr. Cabed, denunciado pelo Ponto Crítico pela prática de aborto criminoso? Ele continua impune trabalhando em uma maternidade da capital. É o que você vai ver ainda nesta edição. E a seguir, 10 mil amazonenses estão na malha fina. Saiba como evitar que isso aconteça com você. Também tem política com Newton Corrêa. A gente volta já já, não sai daí. Comprar remédios que não precisam de receita médica agora pode ficar mais fácil. Alguns medicamentos poderão estar em pouco tempo ao alcance das mãos nas prateleiras de supermercados, armazéns e empórios. Sob críticas de muitos parlamentares da oposição e até de aliados do governo, o projeto foi aprovado pelo Senado, mas ainda precisa da sanção do aval da presidente Dilma Rousseff para entrar em vigor. Essa prática já é comum nos Estados Unidos e alguns países da Europa, onde analgésicos, antitérmicos, antialérgicos e laxantes podem ser encontrados em supermercados e até em lojas de conveniência. E falta pouco, menos de 3 dias para os contribuintes prestarem contas com o leão. Pelo menos 80 mil amazonenses ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. 10 mil pessoas já caíram na malha fina aqui no estado, segundo a Receita Federal. E para evitar que isso aconteça, é bom tomar alguns cuidados. Larissa ainda não declarou o imposto de renda e os motivos são vários. Trabalhando de segunda a domingo, poucas vezes são os feriados e quando a gente consegue ter acesso, o sistema é muito lento. Quem ganha mais de R$23 mil tem de declarar o imposto de renda. Ao contrário de Larissa, pouco mais de 191 mil contribuintes já acertaram as contas com o leão, 68% do esperado para o estado. E mesmo com o resultado parcial, o delegado da Receita diz que muita gente já caiu na malha fina. 10 mil contribuintes já têm a ponto de divergência. Então vá lá e corrija, né? E tire sua declaração dessa fila, né, de divergentes. Né? Esses são erros comuns, erro de preenchimento. Às vezes muda um número, né? Era 89, ele coloca 98, né? A multa por atraso é de R$165. Mas quem cair nas garras do leão pode desembolsar bem mais. Porque se você não fizer, na hora que a Receita Federal de cobrar, vai haver um acréscimo de 75% em cima do imposto de renda devida. Né? E quem não quer pagar mais impostos tem que correr. O prazo termina no próximo dia 30. Mas é bom não deixar para o último dia por conta dos congestionamentos no site da Receita. Bem, o Conselho Regional de Economia do Amazonas está com um plantão de atendimento para ajudar os contribuintes que ainda não fizeram a declaração. A Corecon fica na rua Leonardo Malcher, 768, no centro da cidade. Política, Wilson Lisboa deixa a Assembleia Legislativa em uma semana. O deputado foi cassado pelo TRE por uso de Caixa 2 e falsificação de documentos nas eleições de 2008. Quem assume a vaga é José Lobo, do PCdoB. Wilson Lisboa chegou à Assembleia, registrou a presença e rapidamente foi embora. A pressa do deputado também é compartilhada pela Casa, que depois de receber um comunicado do Tribunal Regional Eleitoral, já decidiu empossar José Lobo, o novo dono da cadeira, na semana que vem. Após a publicação da saída do deputado Wilson Lisboa, a Assembleia vai convocar de imediato, em 48 horas no máximo, estará assumindo um novo deputado. Até porque a Assembleia não pode funcionar com 23 deputados. Wilson Lisboa foi cassado no dia 10 de abril, por não ter declarado todos os gastos de campanha. Essa rapidez não ocorre na Câmara Federal. O deputado federal Sabino Castelo Branco, cassado pelo TRE no dia 28 de fevereiro, continua até hoje no mandato. De acordo com o procurador do Ministério Público Eleitoral, o advogado de Sabino entrou com recursos para adiar as decisões e o advogado de Lisboa não. Entre o primeiro e o segundo julgamento do Sabino, o tribunal concedeu uma medida liminar até o julgamento dos embargos de declaração, que já foram julgados e o caso dele já é o caso de possível executar também.
Essa medida não foi concedida no caso do deputado estadual e, por isso, a presidência do tribunal determinou que o acordo não fosse cumprido. Reiso foi punido e se tornou inelegível por 8 anos, mas não perdeu o mandato porque ele não era candidato nas eleições de 2010, quando ocorreu o crime. Da Assembleia Legislativa para a Câmara Municipal e antes tarde do que nunca. Os vereadores receberam esta manhã um relatório final do Implurbe sobre o plano diretor da cidade. Junto com os documentos, o presidente do órgão, Manuel Ribeiro, ainda pediu desculpas por ter levado tanto tempo para concluir o trabalho. Demorou, mas chegou. Os 3 volumes de relatórios técnicos do plano diretor foram entregues ao presidente da Câmara Municipal. O diretor-presidente do Implurbe pediu desculpas pelo atraso, alegando que os técnicos do órgão tiveram muito trabalho para formatar os documentos nos últimos 6 meses. Eu apresentei as minhas desculpas por não ter podido entregar antes. Mas aqui o trabalho é muito penoso, é um trabalho muito técnico, é um trabalho que demanda muita responsabilidade e essa responsabilidade nós tivemos. Ainda segundo o presidente do Implurbe, 18 reuniões públicas foram feitas com a população e o Ministério Público. A entrega do plano para análise dos vereadores já tinha sido prometida para novembro do ano passado, janeiro e depois março deste ano. Agora, na Câmara, os relatórios vão ser revistos por técnicos escolhidos pela CMM. Tudo deve passar ainda por 3 comissões da Casa nos próximos 7 meses. Nós temos que correr, não é um tempo igual como tiveram para o anteprojeto, mas eu tenho que assumir porque nós temos que entregar isso em novembro para que não ocorra improbidade da minha pessoa e nem da prefeitura. Pois é, que seja analisado com bastante responsabilidade, né? PCdoB, PT e PMDB se reúnem neste fim de semana. São espécies aí de pré-convenções para as eleições de outubro. Newton Correia, e aí as coisas já começaram a esquentar, né? Boa tarde, Regina. Boa tarde. Exatamente, o processo político eleitoral de 2012 começou a afunilar. A realização dessas reuniões pelo PT, pelo PMDB, pelo PCdoB indica aí que os partidos da base aliada ao governo federal começam a tomar posições em relação à sucessão municipal. O PMDB realiza um encontro hoje, não deve tomar decisão acerca de nomes do partido, que o partido quer um candidato à prefeitura de Manaus. O PCdoB também decide apenas no âmbito da sucessão no interior do estado. Manaus é um tema que ainda vai ficar em suspensão. E o PT decide amanhã sua estratégia para 2012, se tem ou não candidatura própria a prefeito de Manaus. Pois é, a gente está falando em eleições municipais e a gente vê aí também uma rivalidade muito grande lá em Manicoré. A cidade está sem prefeito, se preparando aí para eleições indiretas, pelo menos foi o que anunciou a Câmara dos Vereadores, e uma cidade que sequer tem juiz. Manicoré é um exemplo muito claro do problema político e administrativo. Vamos tentar compreender um pouco da situação de Manicoré. O prefeito renunciou ao mandato. O vice poderia assumir, no entanto, já está cassado pela Câmara local. O presidente da Câmara é candidato à reeleição e, se assumir o mandato, ele fica sem possibilidade de disputar a reeleição este ano. O juiz não há. Essa figura está praticamente oculta ali do município de Manicoré. E aí é uma situação que se reproduz em outros municípios, porque, como a gente sabe, só agora o tribunal está fazendo concurso, está iniciando um processo de concurso, e essa situação pode se repetir em outros municípios, que também não tem juiz. Ou seja, a cidade que teve uma crise política, teve uma crise administrativa e pode entrar num conflito social. A gente tem ainda um outro problema, que é a questão da responsabilidade fiscal, porque sem prefeito não há prestação de contas. Sim, e aí atribuir a responsabilidade a quem? Se não tem prefeito titular, se não tem prefeito substituto, se não tem prefeito tampão, se não tem juiz para resolver, fazer o quê? É complicado. Agora vamos falar um pouquinho lá do Lobo. Ele já tem data certa para assumir, né? Data e hora certa para assumir a vaga na Assembleia Legislativa. Exatamente. A Assembleia Legislativa do Estado está realizando, neste momento, uma reunião interna e definiu José Lobo, substituto de Wilson Lisboa, toma posse na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Obrigada, Newton. Bem, e a seguir o lançamento do DVD e do CD do Garantido e as notícias de Londres 2012. Não saia daí, o Ponto Crítico volta em instantes. Até já.
Daqui a pouco, no Alô Amazonas, tem a entrega da faixa e da camiseta do judoca Thiago Camelo. A ganhadora da promoção é Ednez Baia, ela que vai receber o prêmio ao vivo, direto das mãos de Wilson Lima. E no A Crítica na TV de hoje, você assiste uma reportagem especial sobre a nossa canoagem. Nós vamos mostrar o treino da dupla Erlon e Ronilson, que promete não medir forças para buscar uma medalha num esporte dominado pelos canadenses. Está imperdível. Coisa de cinema, assim foi o lançamento do DVD 2012 do Boi Garantido ontem à noite. A produção da TV A Crítica emocionou torcedores e diretores do Bumbá Vermelho e Branco. Filas, sala lotada, tudo pronto para a estreia desta quinta-feira. Em cartaz, o lançamento do DVD Tradição do Boi Garantido. Tá bonito demais, tá muito legal, tá bem com a cara do Garantido. E é importante frisar mais uma vez que isso é mais uma inovação do Boi Garantido, com a nossa tradição de sempre sair na frente. O boi de pano apareceu entre os torcedores, transformando a sala de cinema em um pedacinho do Bumbódromo de Parintins e emocionou os convidados. Uma somatória de forças, uma somatória de conhecimento, uma somatória de tecnologias fizeram com que a gente fizesse um produto artístico, seguramente, uma qualidade primorosa para a gente levar, para representar o nosso estado, representar Parintins, representar a nossa Amazônia em qualquer lugar desse nosso planeta. No dia 28 de janeiro, o Bumbódromo avermelhou. 15 mil torcedores participaram da gravação do DVD. Cerca de 500 profissionais foram envolvidos na produção. Além disso, a alta qualidade de som e imagem do DVD faz a diferença. Tudo isso ampliado pela tela do cinema emociona ainda mais. É a tradição do Garantido na era da tecnologia. Quem fez parte dessa história se orgulha do resultado. Foi muito emocionante, muito gratificante. As imagens ficaram belíssimas, gostei muito. Toda a equipe da TV A Crítica envolvida na gravação foi homenageada e o presidente da emissora recebeu a placa de sócio benemérito do Garantido. Nos coube só o trabalho de mostrar essa linda festa que eles prepararam, mas os parabéns não é para nenhum membro da TV A Crítica ou da Rede Calderaro, e sim para o Garantido, que fez mais uma vez um excelente, um divino, maravilhoso trabalho. Parabéns ao Boi Garantido. Muito bom, né? O combo com CD e DVD já está à venda nas principais lojas de Manaus. Agora, olha só, o Caprichoso faz neste momento o lançamento do Blu-ray no Play Art do Manauara. A reportagem completa sobre esse lançamento você confere já no Alô Amazonas e logo mais no A Crítica na TV. Denúncia 6 meses depois, né, das denúncias feitas aqui no programa Ponto Crítico, os médicos que praticam aborto em Manaus continuam impunes. E um deles ainda deve continuar atendendo na maternidade pública Moura Tapajós. A primeira vara do Tribunal do Júri tramita uma ação penal contra Durval Carriço, o doutor aborto. O promotor responsável pelo caso explica que o Ministério Público considera o médico foragido, porque ele está com a prisão preventiva decretada. O processo continua em andamento. As testemunhas da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus que estavam roladas, elas se mudaram e algumas delas se mudaram inclusive de Manaus. E na dificuldade de achar esses testemunhas, nós estamos chamando algumas pessoas que utilizaram-se do serviço para prestar o depoimento. Outro caso é do doutor Antônio Cabede. Uma reportagem da TV A Crítica mostrou que, além de banalizar a prática do aborto, Cabede oferecia acompanhamento pós-cirúrgico na maternidade pública Moura Tapajós. Apesar do que foi mostrado pela TV A Crítica, o médico Antônio Cabede foi inocentado em uma sindicância aberta pela Secretaria Municipal de Saúde. Em nota, a Censa informou que não é possível associar a conduta dele ao trabalho aqui na maternidade Moura Tapajós. A sindicância chega a afirmar que Cabede nunca fez abortos e ignora as inúmeras denúncias que existem contra ele na Justiça. A população, que banca o sistema público de saúde, discorda da permanência do médico na unidade. Não é confiável, entendeu? Mesmo a gente conhecendo, a gente já não fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Isso é ilegal, isso não pode ser feito.
Isso é, no mínimo, lamentável e triste, né? Chega a ser questionável não só a ética aí do médico, mas de todo o sistema de saúde aqui do município. Sabe por quê? Porque é com o seu dinheiro que esses médicos que praticam esse ato criminoso são pagos. E é desse jeito que o poder público cuida da sua saúde. Bem, e por hoje é só. Todos tenham um excelente fim de semana. Eu agradeço a sua companhia. Obrigado por estar aqui com a gente. E lembre-se, segunda-feira estaremos de volta. Até lá então.